Então, na aula de hoje, a gente vai continuar no assunto de transformadores de corrente, TC, né? Só que aí nós vamos fazer abrir um parênteses para fazer a diagrama fasorial do TC, tá? Além disso, a gente também vai tratar de alguns outros tópicos, tá? Um pouco mais detalhes, né, específicos de TC, que acabou ficando faltando na aula anterior. Eu gostaria de comentar esses detalhes logo agora no início. Certo? Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário sobre o ponto de saturação do TC. Certo? Segundo essa norma, tá? Lembrando que vocês estão no 5º semestre, tá? TC pode ser aplicado para fins de medição, ou fins de controle, ou fins de proteção, certo? Como eu sou um professor mais da área de proteção, né, certo, de análise de sistema, sempre me vem à mente a aplicação para fins de proteção, né, certo? E aí eu apresento para vocês aqui, tá, como uma possível aplicação do TC, né, essa norma C37.110/2007, que é um guia de aplicação de TCs para fins de proteção, tá? Para relés de proteção alimentar, relés de proteção. E aqui ele comenta, né, como determinar o joelho da curva, tá? Que o joelho da curva, se vocês recordarem lá de materiais, é o ponto que separa a região linear da curva de operação do relé, né? Essa região aqui abaixo do joelho, da saturação, tá? O ponto onde há a orientação dos domínios, que a gente não consegue ter um aumento significativo de incremento de potência de acordo com a excitação no primário, né? Certo? Essa curva aqui relaciona tensão de excitação secundária, ou tensão Vs, tensão dos terminais, com a corrente de excitação, tá? Que era uma incógnita até do nosso problema anterior, né? Certo? Que a gente estava definindo, por exemplo, aqueles erros de exatidão, né? Já sabendo quanto que deveria ser o fator de correção, tá? E aí eu não tinha deixado comentado nada, como obter essa corrente de excitação. Então, aqui já fica uma possível forma, né, de obtenção dessa corrente de excitação. Conhecendo a tensão do secundário, eu posso olhar a curva do TC, certo? Aqui, né, eu tenho uma família de curvas, tá, de diversos TCs, ó, 100/5, 200/5, até 1200/5, tá? E a relação com a corrente de excitação do circuito, né? Que é a soma das correntes parasitas mais a corrente de magnetização. Certo? E existe aqui uma metodologia bem aceita por essa norma, que o pessoal de proteção faz isso na prática, na hora que no momento que a gente se preocupa em especificar lá, por exemplo, uma função de sobrecorrente, antes da gente fazer esse ajuste da proteção, a gente tem que se preocupar em ajustar o RTC. Então, esse ponto, o joelho da curva, também pode ser definido como ponto de máxima permeabilidade da curva de excitação, e tem essa metodologia aqui, certo? Isso aqui, vocês podem fazer uma análise no papel utilizando os quadros. Notem que aqui existe uma linha que está a 45 graus com o eixo horizontal, né? Certo? Traçando aqui, então, uma tangente à curva, certo? E dessa forma também traçando uma curva perpendicular, né, aqui sim com outro esquadro, com ângulo 90 graus, vocês podem traçar a família de joelhos para todos os TCs que seguem essa curva característica, né? Que provavelmente, tá, quase certo que sim, sejam fabricados com o mesmo tipo de material e com mesmos aspectos construtivos. Tá? Aqui tem um exemplo, tá? Um exemplo apenas visual. Identifique o joelho das curvas de excitação, tá? Então, traço a linha de 45 graus tangente à curva de magnetização do TC. Traço aqui, então, identifico um ponto, que aí vai ser meu joelho, e desse joelho eu traço a linha perpendicular a ela, de forma a identificar todos os joelhos
de todos os T6 aqui, com diferentes RTC. Certo? Uma aplicação, provavelmente lá em proteção, vocês vão aplicar isso que a gente está vendo hoje. Tá? Não tendo pergunta, vamos fazer um breve comentário sobre a polaridade dos TCs. Tá? Isso aqui já foi discutido em algumas aulas anteriores, tá? Mas gostaria de reforçar. Então, o TC segue a regra dos pontos lá de conversão, né? Onde o ponto indica que o primário entra a corrente e no secundário sai a corrente pelo ponto. Então, aqui, se o ponto está aqui, né, quando a corrente estiver descendo aqui, né, entrando pelo ponto, ele vai sair pelo ponto secundário. Notem que não há ponto aqui no secundário. Tá? Normalmente, no TC, se representa apenas um ponto, e aquele ponto vale tanto para o primário quanto para o secundário. Na prática, é bem usual utilizar H1, H2 como os terminais de alta tensão e X1 e X2 como os terminais de baixa tensão. Aqui vocês enxergam aqui um pequeno TC para fins industriais. E aqui a identificação, né? Notem que existe um símbolo, né, que destaca onde que são os terminais de alta tensão. O terminal de alta tensão é essa barra aqui, desse lado, então. E aqui seria o segundo terminal do lado de alta tensão. E aqui, no meio, vocês têm o terminal X1 e X2 de baixa tensão, tá? Ou baixa tensão, não. É baixa tensão, de certa forma, né? Mas é do secundário TC. E aqui identificado com símbolo para dizer que aqui é o X1. Então, quando a corrente entrar aqui, vai sair por esse terminal aqui, X1. Aqui existe outro TC que não tem a barra, então aqui esse seria um TC que poderia passar um condutor aqui por dentro, e de repente até fazer algumas voltas. Tá? Aqui está o símbolo, né, H1, e aqui em cima, os terminais do secundário do TC. Certo? Aqui também está indicando que é X1, então, se a corrente entrar aqui, né, entrando no slide, tá, por dentro aqui, do buraco aqui do toroide, né, certo? A corrente vai sair aqui do terminal vermelho e entrar no terminal preto aqui do secundário, X2. Aqui existe uma aplicação, também para fins de proteção, de uso do TC, para a alimentação do relé diferencial. Tá? O que o relé diferencial faz? Tá? O relé diferencial é uma lógica de proteção para a detecção de faltas internas. Tá? Internas a quê? Tá? Entre os dois TCs medidos. Tá? Nota que aqui, isso aqui é um diagrama unifilar, então está sendo representada apenas uma das fases. Tá? Então, são 2 TCs por fase, o sistema trifásico, então, seriam necessários 6 TCs. Né? Então, basicamente, o que ele faz? Tá? Vamos botar aqui uma cor verde para destacar. Imaginem que eu tenho uma fonte aqui, desse lado, conectada nesse barramento, e nesse outro barramento também uma outra fonte. Tá? E digamos que o curto-circuito ocorra aqui, certo? O que vai acontecer? Antes da falta, digamos que está passando 1.200 amperes desse CEP 1 em direção ao CEP 2. No instante que ocorre o curto-circuito aqui, a falta, né, esse ponto em verde, deixa de existir essa passagem de 1.200 amperes da esquerda para a direita. Vai continuar existindo uma contribuição do CEP1? Vai, só que agora essa corrente vai vir aqui e vai entrar na falta. Esse CEP2 agora não vai apenas drenar corrente, ele vai suprir corrente nessa direção até o ponto de falta. Tá? E dessa forma, né, é muito provável que aconteça isso, tá? As magnitudes das correntes vão ser diferentes. Porque, a princípio, esses sistemas aqui, esses 2 sistemas,
é praticamente impossível deles terem a mesma potência de curto-circuito, tá? A mesma capacidade de fornecimento de potência para uma falta. Agora, se existia a possibilidade de eles serem exatamente iguais, mesmo assim ainda é possível de distinguir em virtude da polaridade dos TCs. Porque uma vez que eu defino a polaridade de TCs, eu posso saber se a corrente está entrando ou saindo. Certo? Então, com isso, né, no momento que eu tenho essas correntes no primário, no secundário do TC, vou botar aqui outra cor, roxo, vai gerar uma corrente proporcional, se aqui está passando da esquerda para a direita, aqui vai descer uma corrente. Tá? Se aqui está entrando pelo ponto, certo? Ele vai também sair pelo ponto, então aqui vai ter um sentido reverso, certo? Onde que está o relé? O relé, na verdade, é toda essa lógica aqui, né? Certo? Mas notem que aqui no meio tem um círculo, né? Esse círculo aqui é uma bobina, basicamente, né? Que faz a comparação dessas duas correntes. Aqui vem aqui desse TC1 com a corrente que vem do TC2, tá? Se essa diferença for acima de um ajuste, tá? Daí deve operar e aí deve tirar fora esse componente daqui do sistema. Digamos agora que a gente tenha o ponto de falta fora da região protegida pelo relé diferencial. Digamos que acontece aqui nessa barra. Tá? Para essa falta, vai ter uma contribuição do CEP2, certo? E vai ter uma contribuição do CEP1. Notem que a corrente que passa aqui no TC1 é a mesma que a mesma corrente que passa no TC2. Por quê? Porque isso aqui é uma associação em série, a corrente tem que ser igual em dois elementos em série. Para esse caso, a corrente que sai aqui, tá? Nota, está entrando pelo ponto, desce pelo ponto. Está entrando pelo não ponto, então ele sai pelo não ponto. A corrente vai ter a mesma magnitude no secundário e também vai ter o mesmo sentido. E nesse caso, a corrente diferencial vai ser zero. Certo? Sendo zero, provavelmente ele vai estar abaixo do limiar e aí esse relé não deve operar. Certo? Então, apenas uma aplicação. Vocês vão estudar um pouco mais na frente como fazer esse ajuste. Mas ficou claro aqui a importância da polaridade, pessoal, dos TCs? Certo? Aqui um exemplo 2, tá? Um exemplo que eu questiono vocês para verificar quais ligações dos TCs estão corretas. Vamos fazer essa análise juntas, tá? Isso aqui é uma análise visual, tá? Primeiro analisando apenas a ligação A, tá? É possível conectar dois T6 em série? Sim. É possível, tá? Mas quando fazer isso, né, é importante que a polaridade esteja correta, tá? Porque se não estiver correta, eles podem estar em contraposição ali, e de repente aí até pode gerar um mau funcionamento aí desse sistema aqui de medição, né? Então é importante se preocupar com a polaridade. Então, qual que é a regra, tá? A regra é que quando a corrente entra pelo ponto no primário, aqui está descendo, ele tem que sair pelo ponto. Então, nesse primeiro TC, a corrente está entrando de cima para baixo, tem que sair pelo ponto, né? Então, o TC está aqui, sai dele. Tá? O segundo TC está entrando pelo ponto, então tem que sair pelo ponto, então essa corrente está subindo aqui nesse trecho aqui. O que me importa aqui na análise? É verificar se essas duas correntes geradas no secundário de cada um dos TCs estão no mesmo sentido, e no caso eles estão. Certo? Então, essa ligação do item A, ela é possível e está valendo, né? Correta. O caso B, o que eu tenho? Corrente entra pelo ponto e sai pelo ponto.
a corrente ele entra pelo não ponto, aqui nesse caso, então ele tem que sair pelo não ponto do secundário. O não ponto está aqui, então a corrente vem para cá, né? Saindo do TC, né? Se vocês analisarem o par aqui, das duas correntes induzidas no secundário, vocês vão notar que elas estão em direções contrárias. Então, essa ligação, essa combinação, né, dos T6, ela está incorreta. Tá? Isso ia provocar um erro, tá, indesejado na leitura da corrente. Né? Terceiro caso, é um pouquinho diferente da letra A, mas também dá para fazer análise aqui. Ó. Corrente vem aqui, desce aqui no barramento principal, primário, né? Então, entra pelo ponto, sai pelo ponto. Corrente entra pelo não ponto do segundo TC e sai pelo não ponto do secundário desse TC. O que nos importa analisar é saber se as duas correntes estão na mesma direção, no mesmo sentido, elas estão. Então, essa ligação é possível de ser realizada na prática, não vai causar nenhum tipo de problema. Tá? Claro que é importante que a relação dos TCs seja iguais. Tá? Caso contrário, que vai gerar correntes diferentes e aí também vai ter algum probleminha lá mais para frente. Tá? Mais uma vez definida, mesma relação de transformação para os TCs, essa ligação do item C e do item A estão corretas. E aí a gente chega no objeto principal dessa aula, que é a análise fasorial. Certo? Aqui, a gente já fez uma discussão breve na aula passada, exatamente desse diagrama e desse modelo. O que eu gostaria de deixar claro aqui? Primeiro, que a gente vai trabalhar com TCs do tipo barra, basicamente, no CEP. O TC do tipo barra, ele é caracterizado por uma espira apenas no primário, e uma quantidade N espiras, né, no secundário, certo? De forma a me dar meu RTC, a minha relação. Então, como o primário é apenas uma barra, tá, é de se esperar que o efeito resistivo, né, as perdas por efeito Joule no primário e a dispersão no primário sejam muito baixas. Tá? Então, o terceiro tipo barra, é usual a gente trabalhar apenas com a impedância do equivalente dos enrolamentos do secundário do TC, que aí sim eu tenho um número grande de espiras, e apenas pelo ramo shunt de magnetização e de perdas no núcleo. Certo? De qualquer forma, desprezando isso aqui, esse aqui é o diagrama de um TC do tipo barra. Tá? Eu comentei com vocês na aula passada, mas vamos reforçar. Tá? Essa tensão induzida no primário, EP, é a tensão que normalmente a gente utiliza como referência para a montagem de um diagrama fasorial. Poderia ser utilizada qualquer outra tensão? Poderia. Poderia ser usada qualquer corrente, seja do primário ou do secundário? Poderia. Não tem problema algum. Mas se vocês pegarem os manuais TCs, normalmente a tensão induzida no primário está a 90 graus avançados no fluxo, e aí o fluxo, sim, possui uma referência de 0 graus, e a tensão secundária, que é induzida no enrolamento secundário TC, está em contraposição à tensão EP, tá? 180 graus defasado. Então, aqui na parte de baixo, nós vamos ter os fasores do secundário. Aqui, ó, secundário. Normalmente, eles ocupam o terceiro e o quarto quadrante. E o primário ocupa o primeiro e o segundo quadrante. Certo? Aqui nós temos, para esse caso, corrente secundário. Tá?
tensão induzida tensão nos terminais do secundário TC, queda de tensão que provoca efeito Joule no enrolamento secundário, queda de tensão que provoca dispersão no enrolamento secundário. Tensão vista no primário, isso aqui é IS referido ao primário, tá? Ou seja, RTC vezes IS, certo? Corrente verdadeira no primário. Tá? Notem que essa corrente aqui, e essa linha, essa é a corrente que flui nesse trechinho aqui. Tá? E que quando somada a corrente de excitação, né, que é I0, essa corrente daqui, me fornece o valor da corrente real no primário, que é IP. Certo? Vamos resolver um exemplo disso aqui. Então, vamos lá. TC possui relação 200/10. Então, vamos passar aqui os dados do problema aqui embaixo. 2000/10 amperes. Certo? Considere o CEP operando com uma potência e tensão nominais. Uma carga de 2 ohms conectada ao secundário do TC. Então, aqui nós temos o valor da impedância de carga do TC. Vamos botar Z2. Ou botar Z2 é igual a Z de carga. Certo? Igual a 2 ohms, tá? Uma carga puramente resistível. E uma corrente a vazio do TC de 2 amperes e fator de potência 0,3 atrasado. Tá? O que está nos fornecendo aqui é a corrente de excitação. (2 amperes). E está me dando também o fator de potência da excitação, que é 0,3 atrasado. Tá? Calcule a diferença angular entre as correntes do primário e secundário TC, que é meu ângulo beta. Para ficar claro, vamos botar aqui. Esqueci de comentar. Que é esse ângulo daqui, né? Que é a diferença, né? A abertura angular entre a corrente do primário e o inverso da corrente do secundário, tá? Ou a corrente referida ao primário. E a relação de transformação real com uma carga de 2 ohms. Isso aqui é a relação de transformação real, tá? Vou botar aqui. Faltou o Rzinho aqui. Certo? Certo. Professor? Sim? Quando se refere, tipo, na questão corrente a vazio, é no primário ali? A corrente a vazio, tá? Vocês ainda não viram ensaio a vazio lá do transformador em conversão, né? Não foi comentado em uma das aulas, mas eu tô com dúvida ainda sobre quando que é o a vazio. Só uma imagem aqui pronta já na internet. Então, o ensaio a vazio significa exatamente isso. Eu pego o transformador e deixo o secundário em aberto. Tá? No primário, eu coloco uma fonte, coloco os instrumentos de medição de corrente, tensão e potência, tá? E meço as perdas no núcleo. Por que eu meço as perdas no núcleo? Vou ver se eu acho outra imagem aqui. Porque o modelo do transformador, tá, é isso aqui, né? Impedância do rolamento primário, impedância do rolamento secundário, e aqui as perdas no núcleo.
No momento que eu deixo o secundário em aberto, e eu coloco uma fonte aqui no primário, toda a corrente que é fornecida por essa fonte só tem um caminho para percorrer, que é por dentro do núcleo. Certo? Então, toda vez que vocês têm uma corrente a vazio de um transformador, subentende-se que aquela é a corrente de excitação do transformador a vazio. Ficou claro? Sim, professor, obrigado. Nada. Aqui até mostra a instrumentação necessária para a obtenção, né? Certo? É até importante aqui salientar, né? Já fazendo uma ponte com conversão 1, que essas impedâncias aqui, R6, XM, são muito maiores que R1 e R2. Tá? Então, mesmo que eu tenha impedâncias aqui nesse trecho, aqui, ó, R1 e X1, em série com paralelo de RC e XM, R1 e X1 tem pouco efeito no valor da corrente, porque é muito menor que a impedância do núcleo, né? Então, costuma-se eliminar isso aqui, né? E considera-se que aquela tensão lida, aquela corrente lida, aquela potência lida é referente apenas às perdas no núcleo. Tá? E aí o contrário é verdade, né? Quando eu faço curto-circuito, tá? Ensaio de curto-circuito, o que acontece, né? Eu fecho um curto no secundário, tá? E como eu tenho essas resistências aqui em paralelo com o curto, né? E elas são muito maiores que o curto, né? E também muito maiores que as resistências dos enrolamentos e as reatâncias dos enrolamentos. Quando a gente faz o curto, a tensão, a potência, a corrente lida vai se referir apenas às perdas nos enrolamentos. Certo? Enfim, tá. Com isso, tá? Voltando aqui com o problema. A gente tem um modelo. Tá? A partir do enunciado, a gente pode identificar o que eu tenho de informação que consta nesse modelo, tá? Eu já comentei, né, que normalmente os TCs são do tipo barra. Aqui não está sendo mencionado nada em relação às perdas dos enrolamentos. Se não está sendo comentada nada em relação às perdas dos enrolamentos, eu posso concluir que, em virtude da ausência de informação, eu não consigo modelar RP, nem XP, nem RS e nem XS. Certo? Eu tenho informação da corrente a vazio e do fator de potência. Tá? Então, essa informação aqui, que eu sublinhei em vermelho, me dá a capacidade de conhecer o valor disso aqui. E em virtude de eu conhecer o módulo e ângulo, eu posso descobrir qual é o valor de RC e XM. Certo? Então, o que mais a gente tem? Aqui a gente também tem o Z2, que eu chamei de, que é a Z de carga, que é esse conjunto aqui. Esse é o Z2, Z de carga. Certo? Por que eu fiz isso, né? Claro, isso aqui é um exemplo, né? Mas eu posso possuir todos os parâmetros do TC? Posso resolver, né? Como posso também não ter algum determinado parâmetro. De repente eu tenho os valores dos regulamentos, mas não tenho o valor do núcleo. Tá? Daí eu posso resolver isso, de repente corrigir um pouco o valor lido aqui no secundário, para estimar melhor o primário, mas o que precisa ficar claro para vocês é que quanto menos informação eu tiver, mais erros eu vou ter, né? Se eu, por exemplo, não tivesse nem informações de enrolamentos e nem informação da magnetização, esse TC seria um TC ideal. Certo?
Enfim, tá. Então, aqui está posto o problema, tá? Isso aqui é um circuito elétrico. Então, a gente vai ter que resolver, tá? Nosso objetivo aqui, então, é desenhar um diagrama fasorial. Tá? Aqui está comentado, então, que a gente tem potência e tensão nominal. Tá? Se a gente olhar isso aqui no diagrama unifilar, digamos que aqui está o meu CEP, a barra, meu TC, certo? Ligando até um, sei lá, um medidor, um relé. Entra a corrente aqui, sai corrente aqui. Se eu tenho potência nominal e tensão nominal no primário, certo? Isso significa, né, que eu tenho também corrente nominal, certo? A especificação do TC era feita com base nos valores nominais, então isso significa que eu tenho 2.000 amperes aqui no primário, tá? Então essa corrente é igual a 2 quiloamperes, tá? 2.000 amperes. Logo, eu vou ter aqui no secundário 5 amperes. Certo? Então, como que a gente vai desenhar esses fasores? Primeiro, tá? O que eu comentei? A gente pode usar a tensão induzida no primário como referência. Então, a tensão EP é igual à tensão aplicada nos terminais do TC no primário, VP, com um ângulo de mais 90 graus. Tá? Aqui no diagrama fasorial, isso aqui, tá? Vamos só aproveitar aqui. Aqui eu tenho E1, e aqui embaixo eu tenho tensão induzida no secundário, que é EP e ES. Tá? Então, eu já coloquei esses dois fasores. Tá? Posso colocar o fluxo? Posso. Então, vou botar aqui o fasor aqui do fluxo. Fluxo gerado no núcleo, se vocês lembrarem lá de conversão, vai estar 90 graus atrasada a tensão induzida no primário. Tensão aplicada no primário. Né? Certo? A partir disso, né, eu conheço a tensão no secundário, que é essa tensão aqui, né? Essa tensão funciona como uma fonte aqui no circuito secundário. E aqui a impedância, ela é apenas uma resistência, então a gente pode até riscar esse XE. E com isso eu posso calcular o valor da corrente no secundário. IS. Tá? Quanto que é IS? Tá? IS é a corrente nominal do secundário, porque a corrente no primário é secundária. É nominal, né? A gente já tinha determinado isso. Então, IS é igual a 10 amperes. Onde que vai estar aqui dentro do diagrama fasorial? Tá? Eu não sei. Para isso, eu tenho que verificar a defasagem angular da corrente em relação à tensão a partir da impedância. Como a carga é puramente resistiva, ó, notem que ela tem apenas resistência, necessariamente IS tem que estar em fase com ES. Tá? ES é igual à tensão nos terminais do secundário do TC, VS. Com um ângulo de menos 90. Certo? Então, naturalmente, a corrente S também possui ângulo de menos 90. Então, aqui assim estaria... Tá. Com o IS, tá? A gente está resolvendo esse circuito aqui. Eu posso calcular quem? Eu posso calcular essa corrente referida para o primário, que seria essa corrente aqui, né?
IS referida para o primário. Tá? IS referida para o primário é quem? É a corrente IS, corrente secundário, vezes a relação de transformação de corrente. Tá? Quanto que é o RTC? Se o TC tem uma relação 2000 para 10, o RTC é 2000 dividido por 10, corta, então é uma relação de 200. Então, a corrente IS referida para o primário, 10 amperes vezes 200, dá 2.000. Tá? Lembrando que normalmente é 5 amperes. Aqui a norma brasileira é 5 amperes. Nesse caso é 10. Calculei IS'. Tá? IS' está no outro terminal. O que eu comentei? Terceiro e quarto quadrante são utilizados para representar os fasores do secundário. Primeiro e segundo, os fasores do primário. Então, IS' vai estar aqui no primário. Tá? Isso aqui não está em escala, naturalmente, né? IS'. Certo? Com IS' e conhecendo a corrente de excitação, eu posso descobrir a corrente do primário. Tá? Mas como a gente está trabalhando não apenas a questão numérica, mas também a questão fasorial, nós precisamos também colocar a corrente de excitação dentro desse diagrama. Então, corrente de excitação tem uma magnitude de 2 amperes. O ângulo, φe, o ângulo dessa corrente, ela é o cosseno na menos 1 de 0,3. Aqui eu já peço ajuda dos ajudantes do dia, dos universitários. Tá? Esse ângulo deu de 72,54 graus. Certo? Aqui tem que ter um cuidado, tá? Vou anotar aqui, escrever isso aqui. Cuidado. Cuidado. Tá. Por que eu estou colocando que isso aqui é um cuidado? Porque o fator de potência me dá a defasagem entre tensão e corrente. Tá? Esse ângulo não é o ângulo da corrente. Esse ângulo é quantos graus a corrente está atrasada da tensão. Tá? Se eu olhar aqui o diagrama, tá? A tensão que está em cima do ramo de magnetização é a corrente EP. Desculpa. A tensão que está em cima do ramo de magnetização é a tensão EP. Certo? Então, a corrente IE tem que estar 72,54 graus atrasado de IP, EP 90 graus. Então, aqui, vocês precisam fazer esse cuidado. 90 graus, que é a referência de IP, né? É o ângulo de IP. Menos 72,54, que é meu φe. Quanto que dá esse ângulo aqui? (17,46), tá? Eu esqueci de perguntar, mas os demais, Luiz e Thiago, deu certo? Deu certo, tá. Amperes. Enfim. Agora sim eu tenho o fasor correto para colocar aqui no diagrama. Corrente de excitação. Tá? Com a corrente de excitação, tá? Eu posso descobrir quanto que vale a corrente no núcleo, né? Responsável pelas perdas parasitas. Tá? Esse C tem que estar em fase com a tensão aplicada. Então, aqui está IC. E a corrente de magnetização tem que estar em fase com o fluxo. Né?
Então, a corrente de magnetização estaria aqui. A gente pode calcular esses valores? Podemos, né? É só passar corrente de excitação para a forma polar, para a forma retangular, desculpa. Alguém pode fazer isso na HP? Um 1,9 mais J 0,6. Tá, obrigado, Tainá. Corrente nos perdas parasitas é 0,6, com ângulo mais 90. E a corrente de magnetização é igual a 1,9. Certo? Voltando aqui para o diagrama. Notem que eu tenho IS, linha, e tenho IE. Se eu pegar IS, linha, e somar com a corrente de excitação, eu vou obter a corrente real no primário, que é IP. Então, a soma fasorial de IE com IS' vai me dar, então, corrente no primário. Matematicamente, quanto que dá isso aqui, pessoal? Professor, a minha corrente secundária ali é 2000 com ângulo de 90 graus, né? Exato. Então, vou colocar aqui, então. 2 mais 90, mais 2 com ângulo 17. Isso dá 2000,6 no ângulo de 89,94 graus. Obrigado, Tainá. Olhando aqui, ó, 89,94, esse P deveria quase encostar no eixo vertical, né? Porque essa corrente aqui, e é muito menor que essa. Certo? Vamos calcular beta. Beta é quem? Beta é esse ângulo aqui, né? Então, para diferenciar em azul, agora sim a gente está resolvendo a letra A. Beta é quem? O ângulo da corrente IP menos o ângulo da corrente IS'. Isso aqui é 89,94 graus menos 90. Tá? A gente não utilizou todas as casas aqui para escrever, mas eu acredito que vocês tenham utilizado a HP, né? Então, utilize aquele valor maior que vocês utilizaram lá, para ter precisão aqui nos resultados. Esqueci de comentar isso. Aqui seria bom até ter umas 4 casas, 5 casas após a vírgula. Tainá aqui já encontrou. 0 ponto negativo. Esse negativo é importante porque é de uma definição, né? Isso aqui não é o módulo, né? Os valores de beta podem ser positivos ou negativos. A gente até viu isso aqui, depois a gente pode colocar lá no paralelogramo para verificar a classe de exatidão. 0,05464 graus.
nós temos 0 graus. Minutos, nós temos 0,05464 vezes 60. Isso vai me dar quantos minutos eu tenho? 3,2784 minutos. Obrigado. Se eu descontar os 3 minutos, né, eu vou restar 0,2784 minutos, que eu posso multiplicar por 60, e aí eu obtenho quantidade em segundos. 16,7. E aqui eu acho que pode ficar por aqui mesmo. Tá? Então, beta é igual a menos 0. Tá? Obrigado, Thiago e Luiz, também pela confirmação da Tainá. Menos 0 graus. 3 minutos. 16,7 segundos. É essa abertura angular aqui. Beta. Tá, letra B, calcule o RTC real com uma carga de 2 ohms. Então, basicamente, o que a gente vai... Nós vamos comparar o módulo TIP. Vou botar aqui. Que é a corrente no primário real, né? Com o módulo DIS, que é a corrente real também, que está fluindo no secundário. Tá? Claro que isso aqui não é real, né? Isso aqui é estimado, até porque essa corrente de excitação a vazio tem um errinho, né? Mas que eu poderia obter caso eu olhasse lá o diagrama lá. Enfim, tá? Então, letra B, o RTC real é IP sobre IS. IP é, deixa eu ver, 2000,6 dividido por 10. Então, isso aqui vai dar 200,06, né? Tranquilo? Tá, porque é 2000,6, né? Então, só traz uma vírgula aqui do lado. Com RTC real, tá, agora já não está sendo pedido, a gente já pode extrapolar um pouco o que está sendo pedido. Mas só correlacionando com a aula passada. Tá? A gente calculou o RTC real. Com o RTC real, a gente consegue calcular o fator de correção real. O fator de correção da relação. Então, aqui é apenas só um plus a mais. Se fosse pedir, talvez, uma letra C. O fator de correção de relação seria 200,06 dividido por 200. Certo? Com isso, a gente pode olhar essa exatidão desse TC, que nem vale a pena distinguir muito. Isso aqui praticamente é o centro aqui do eixo vertical. Menos 3 minutos, também bem próximo. Então, isso aqui atenderia essa classe de exatidão 03, com certeza. Feito, pessoal, vamos continuar. Alguém conseguiu, tentou fazer algo? Conseguiu definir um modelo? Não? Então, vamos lá. Terceiro tipo barro possui 400 espiras. Tá? Quando uma impedância de 2 mais J 1,5 ohms é conectada ao enrolamento secundário, flui uma corrente de 4 amperes.
Considerando uma força magnetomotriz de 80 amperes espiras e perdas no núcleo de 1 watt a vazio, calcule. A gente pode fazer o mesmo procedimento no anterior. Vamos pegar esse modelo. Vamos trabalhar em cima dele para verificar o que tem e o que não tem. Certo? TC do tipo barra, com 400 espiras, significa que nós temos um RTC de 400. Certo? E quando eu tenho apenas uma única barra, então o número de espiras no primário é unitário, e no secundário nós temos 400 espiras. Isso aqui é o que está dito, né? Como eu tenho uma única espira, tá, eu posso desconsiderar o efeito nos enrolamentos, das perdas do enrolamento primário. Certo? Não está sendo dito nada sobre as perdas nesse enrolamento secundário, então aqui também não há RS, também não tem XS. Certo? Aqui se comenta sobre o valor da impedância secundária, 2 mais J 1,5, então aqui sim eu tenho resistência e reatância. Certo? Esse aqui é meu Z2. Além disso, o que nós temos ainda de informação? Temos aqui a corrente que flui pela carga. Então, com isso, a gente sabe quanto que vale a corrente IS. Vou destacar aqui, então, a gente conhece o valor de IS. E IS aqui é igual a 4 amperes. Então, aqui já não é mais a condição nominal. Tá? Não é 5, não é 10, que era o exemplo anterior. É um valor, 4 amperes. A gente também possui de informação que foi aplicada uma força magnetomotriz de 80 amperes espiras. Tá? Isso aí, se vocês lembrarem de conversão, né, certo? Isso aqui me dá o valor da corrente de magnetização. Tá? Porque ampere espira, conhecendo o número de espiras, isso aqui é uma informação do primário, né? Eu posso obter o valor da corrente de magnetização. Então, XM aparece aqui no modelo. Vou colocar aqui o FMM igual a 80 amperes espira. E perdas no núcleo, 1 watt, potência ativa, então isso me possibilita concluir que RC e IC estão presentes no modelo. Então aqui, PC igual a 1 watt. Certo? Enfim, tá. Vamos lá. Tensão no primário. Nossa referência está aqui. Tensão no secundário está aqui. Tensão induzida no enrolamento secundário. Fluxo gerado dentro do ferro está aqui. Já temos 3 fasores. Tá? Isso aqui não é um fasor, né? Isso aqui é só um eixo. Aqui eu esqueci de comentar. Né? E agora, o que a gente pode colocar aqui? A nossa referência para desenhar o fasor aqui, a nossa informação inicial é a corrente no secundário, que é de 4 amperes. Só que notem que aqui não tem informação de ângulo, né? Certo? Pergunta que eu faço para vocês, como que eu posso obter o ângulo de IS? Impedância?
por meio da impedância Z2. Tá? Então, calculando o φ, né? Já vou colocar aqui, vou botar em vermelho para separar. O que é verde é dado, azul é a resolução. Então, se eu pegar a impedância Z2 e converter isso em polar, nós vamos ter que valor? 2 mais J 1.5 em polar. Dois vírgula cinco com um ângulo de 36,86 graus ohms. Com isso, eu posso concluir, então, que a corrente no secundário está a 36,86 graus atrasado da tensão ES. Tá? Então, é 4 amperes. Ângulo. O ângulo de ES é menos 90. A gente pode olhar aqui pelo diagrama fasorial. Menos 36,86. Isso dá o ângulo de IS. Menos 120. Desculpa. 4 amperes com ângulo de menos 126,86. Tá? Menos 36, então, 1, 2, 3. Por aqui assim, né? Certo. Aqui eu tenho IS. Esse ângulo aqui eu poderia até destacar, né? Certo? Esse ângulo, vamos chamar aqui de θS. θS é o ângulo de... Esse é o ângulo θS. 36,86. Certo? Tá. E aí a gente pode calcular as quedas de tensão em RE, ou R2. Vamos chamar isso aqui de R2. E X2. JX2. Tá? Então, vou colocar aqui um outro fasor para diferenciar. IS vezes R2 vai me dar uma queda de tensão certo? Que vai ser esse fasor aqui. Vai até a origem, né? Mais uma queda de tensão IS vezes X2, como eu tenho J, é um ângulo 90, então aqui eu tenho uma abertura de 90 graus, então eu vou ter que aumentar um pouco esse fasor, senão não vai fechar. E aqui eu tenho 90 graus
a queda de tensão IS vezes XS. Certo? Se eu o que são esses dois fasores, né? Se eu somar IS e RS mais IS vezes JXS, tá? Eu vou ter a tensão no terminal, tensão VS. E como não há nenhum elemento entre ES e VS, ou entre o enrolamento secundário e a impedância conectada no terminal secundário, a gente pode concluir que ES é igual a VS. Certo? Então a gente pode calcular isso aqui tranquilamente. A gente pode calcular o módulo primeiro. Então a gente já, a partir dessa análise, a gente concluiu que VS é igual a ES, tensão induzida. Não, vamos fazer já o fasor mesmo. 4 com o ângulo de menos 126,86 vezes Z2, 2,5. Não. Vezes... vezes 2,5. 2 mais J 1,5. Quanto que dá isso aí? 10 com um ângulo de menos 90. Obrigado, Tainá. Então, fechou. Fechou nossa análise fasorial com os cálculos. Alguma pergunta, pessoal? Estão entendendo? Tá. Vamos lá. Com o IS, a gente consegue calcular corrente referida ao primário, que é essa corrente aqui, né? Tem o IS, então se eu multiplicar para RTC, eu tenho o valor de IS'. Se eu pegar IS' e somar com a corrente de excitação, eu tenho a corrente real no primário. Tá? Vamos fazer isso aí numericamente. Depois a gente passa para o fasor. Então, IS é RTC vezes IS. Quatrocentos vezes 4. Isso dá 1.600. Tá. Notem que agora, isso aqui não está em cima do eixo, né? Então, o IS, eu tenho que pegar o ângulo, IS', eu tenho que pegar o ângulo de IS e somar 180 graus para obter o ângulo correto do fasor IS referido para o primário. Então, isso aqui seria menos 126,86 mais 180 graus. Isso dá 1.600. Com qual ângulo? 53,14 amperes. Isso aqui eu vou chamar de θS'. Certo? Tá. Então, resolvemos já aqui, desse ponto até a carga,
vamos resolver agora a magnetização. Vamos lá. Então, a gente sabe que as perdas no núcleo é de 1 watt, certo? Potência ativa, né? A gente sabe também que a corrente IC está em fase com a tensão induzida no primário, com EP. Então, a gente pode calcular o valor de EP. Como que a gente calcula a tensão de EP? A partir de ES dividido pelo RTC, né? 10 volts dividido por 400. Isso dá 0,025 volts. Obrigado, Tainá. Conheço potência, conheço tensão, posso descobrir qual é o somatório das correntes parasitas no núcleo. Então, é PC dividido por ES, EP, né? Desculpa. Lei de Joule, né? E vezes I, né? Isso dá 1 watt dividido por 0,025. A Tá? Perfeito. Obrigado, Luiz. Tainá. Note que esse valor aqui ficou bem alto, mas olha a corrente no primário 1.600. Tá? Então, quanto maior a corrente nominal, né, maior vai ter que ser a excitação do núcleo, né? Não tem como fugir disso. 40 amperes. Tá? Então, aqui nós temos EP, e IC está em fase com EP. Então, vamos colocar aqui. Não vou colocar em escala. Aqui está IC. Certo? Se quiser botar o ângulo, aqui é mais 90. Porque está em fase com EP. Já calculei RC. Na verdade, não cheguei a calcular RC, mas poderia calcular RC, tá? Naturalmente, tem tensão e corrente, mas o meu objetivo é o fasor. Agora eu vou calcular o IM. Tá? Com o IM eu posso usar a força magnetomotriz. Tá? Esse é mais fácil. Todos. Tá? Corrente de magnetização é igual a força magnetomotriz aplicada dividido pelo número de espiras. 80 amperes espira, dividido por uma espira, corta, expira, expira, tá? 80 amperes. Tá? Corrente de magnetização está em fase com o fluxo. Vou diminuir um pouco esse C. Ficou um pouco grande. Vou colocar aqui assim. O IM. Qual que é o ângulo de IM? 0 graus. Tá? Então, vou colocar aqui. 0, já está em 0. Tá? Se eu pegar IC e M, aplicar a lei dos nós aqui, nesse nó aqui, a gente obtém a corrente real no primário. IP é igual IC mais IM. 40, J40 mais 80.
Opa, não, desculpa, pessoal, desculpa. Isso aqui não é IP. Tá? Isso aqui é a corrente de excitação. Tá? IC mais IM. Tá? E depois eu somo a excitação com a corrente referida ao primário para obter IP. Tá? Desculpa. Mas o resultado que vocês obtiveram é verdadeiro. 89,44 com ângulo de 26,56. Que é esse fasor daqui, né? E excitação, vamos colocar aqui um ângulo θe. Ângulo θe é esse ângulo aqui. Por fim, falta um pouquinho de espaço. Vamos ter que empurrar um pouco para cima isso aqui. Agora sim, IP é IE mais IS referido ao primário. E esse fasor aqui de cima, IS 1600 com ângulo 53. É a soma desse fasor com esse. Então, 1680,47 com ângulo de 51,77 amperes. Então, aqui está o resultado final. Certo. E agora eu posso, vamos colocar aqui quanto que vale esse ângulo também, né? θp. Aqui está o valor de θp. Agora sim eu tenho condições de calcular o que está sendo pedido, né? Vou fazer um quadrado aqui para fazer esse encerramento aqui da aula. Primeiro, o ângulo beta, né? Letra A, beta é θp menos θs linha. 51,71 graus menos 53,14 graus. Me dei um valor ali com 4 ou 5 casas após a vírgula. Tá, a Tainá colocou aqui menos 1,0
42, 44, 0,4 graus. Certo? Com isso, né, a gente tem que converter isso aqui. Ó, já deu uma abertura angular bem grande, provavelmente não vai atender nenhuma daquelas normas, mas a gente precisa converter isso aqui em minutos, tá? Em segundos. Então, é menos 1 grau. 0,4404 vezes 60 dá quantos minutos? Então, deu 25 minutos. E 0,46436 vezes 60 vai me dar os segundos. Vinte e sete vírgula 86 segundos. Alguma pergunta, pessoal? Não? Letra B. Tá? Lembrando que o beta é esse ângulo aqui, né? E agora a gente pode calcular também o RTC real, que é diferente da placa, que é IP dividido por IS. IP é 1680,47 dividido por 4, né? $420,12. Então, aqui o fator de correção ia ter que ser bem maior, né, certo? 400 para 420 é um erro relativamente grande. Provavelmente esses valores aqui, certo? Não estejam fechando muito bem. Essas perdas aqui são muito grandes. Deveria ser um pouco menor. Mas, posto aos dados, né, não tem nada ao que contestar, né? Os números são esses, tá? Agora, se é algo factível ou não, aí só olhando construtivamente.